muitas provas que estão sendo aguardadas há muito tempo, ou estão saindo os editais, ou estão com mais previsibilidade para acontecer e tal. E aí, para muita gente, isso costuma ser um fator de desorganização muito grande, né? Por quê? Começa a haver um processo de dúvida. Será que eu continuo com o meu cronograma? Será que eu continuo construindo essas coisas? Será que eu mudo meu cronograma para fazer tal prova? Será que já está na hora de eu fazer prova? Será que vale a pena o investimento? E aí, às vezes, eu passo mais tempo pensando em todos os cerais do que conseguindo manter o meu plano, né? E aí, esse exemplo das notícias que vem saindo nos mundos dos concursos é só um exemplo, mas eu queria abranger para um outro movimento que a gente costuma fazer muitas vezes na vida. Às vezes, a gente tende a considerar mais fatores do que a gente precisa para fazer algumas coisas, sabe? Então, eu vou trazendo um monte de coisa para minha relação com os estudos, sabe? Como se essas coisas elas fossem condicionantes, sabe? Uma condição para fazer algo, sabe? Então, para estudar, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso decidir qual prova eu vou fazer, eu preciso fechar o cronograma, eu preciso fazer as metas anteriores que estão acumuladas, né? E aí eu vou dizendo vários eu preciso ter dormido bem, eu preciso estar com vontade de estudar, eu preciso estar concentrada para estudar, eu preciso estar calma, eu preciso não ter ansiedade, eu preciso não ter o problema na família. Quando esse problema resolver, aí eu vou estudar melhor. Quando virar o semestre, quando eu tirar férias no trabalho, quando os meus filhos voltarem para a escola, quando mudar o ciclo de estudos. E vocês percebem que a gente, às vezes, vive uma vida colocando um monte de condições que dizem o quê? O estado que eu estou agora é inadequado, certo? E eu preciso me tornar outra pessoa para fazer o que eu quero. Só que muitas vezes essas condições só vão se sobrepondo umas sobre as outras. Então, aquela condição que eu tinha botado, não. Quando os meus filhos voltarem para a escola, por exemplo, ou quando eu sair de férias do trabalho, acontece, e aí naquela semana eu fico doente, ou naquela semana aconteceu um problema na família, ou naquela semana o meu computador quebrou. Então, assim, sempre vai ter um condicionante, gente, sempre vai ter um condicionante. Às vezes você vai algumas coisas serem resolvidas e etc. Ou seja, eu decidi qual é a próxima prova que eu vou fazer, eu decidi se eu mudo meu cronograma ou não. Esses pontos, muitas vezes, vão me ajudar, vão tirar ali uma distração da minha cabeça, vão. A ideia não é assim, se desconectar de tudo, invalidar tudo para estudar. Mas eu queria, né, chamar atenção para isso, porque eu ouvi aí alguns relatos, assim, algumas falas soltas, falando assim, nossa, parece que é mais difícil estudar agora porque vai sair um monte de prova. Mas se não sai prova, parece que é difícil estudar porque não tem prova para sair, sabe? Então, você percebe como muitas vezes esse é um movimento nosso de criar condições para a gente agir. E aí, nesse processo de criar condições para o meu agir, o que é que eu faço? Eu vou invalidando quem eu sou hoje. Eu invalido as coisas que eu já fiz, eu digo que a minha vida é inadequada, eu vou realmente pegando ali os meus pontos de dificuldades e vou colocando eles como barreiras, como empecilhos para fazer o que importa para mim. Só que sabe qual é o maior plot twist da história? Às vezes eu só vou mudar as minhas condições estudando, fazendo, sabe? Então parece que eu coloco nessa ordem. Eu vou resolver isso para depois estudar. Eu vou me tornar outra pessoa para depois estudar. Eu não consigo estudar com as limitações que eu tenho hoje, com a minha ansiedade, por exemplo, com a minha dificuldade de foco e etc e tal. Só que às vezes eu vou construir concentração, foco, manejo de ansiedade, constância, como o Jennifer mesmo estava falando, fazendo, sabe? Eu vou ter que começar com as condições que eu tenho hoje, com o jeito que eu tenho hoje. Então, acho que o primeiro movimento que eu queria convidar vocês a pensar é: hoje, quando você pensa nas suas dificuldades no estudo, e aí cada um vai saber qual é a sua, cada um vai saber qual é a sua. A dificuldade é não ser constante, a dificuldade é não ter foco, a dificuldade é estar fazendo os ciclos mais curtos do que gostaria de fazer, a dificuldade é fazer 2, 3 dias na semana e não fazer os 5, a dificuldade é aquele assunto específico, a dificuldade é fazer simulado, você está fugindo do simulado, você está fugindo do que aí? Cada um sabe qual é onde o calo aperta. Hoje, você não está enfrentando isso porque realmente não é possível,
ou porque você está criando condicionantes. Você está criando condições para daí começar a fazer isso. Sabe? Porque muitas vezes nós vamos criando as próprias condições para o nosso agir. E aí, quando a gente fala, né, de gente, é possível estudar, é possível passar, tendo a vida que você tem hoje, tendo a realidade que você tem hoje. Você não precisa mudar a sua realidade, você não precisa vir a ser outra pessoa para daí estar apta para estudar, para tentar, tá? Então, acho que essa é a primeira reflexão. Pensa aí hoje, no, onde o calo aperta. Pensa aí hoje na tua maior dificuldade em relação aos estudos. Pensa hoje naquele ponto que está realmente difícil. Será que você não está criando as próprias condições? Sabe? Será que se você não está colocando condições para você, quando talvez você pudesse começar a fazer esse movimento, sabe? E de entender que você não precisa se tornar outra pessoa para estudar. Você consegue estudar com as condições que você tem hoje. E como esses condicionantes muitas vezes servem de esquiva. Eu vou me esquivando dessa parte mais difícil porque eu vou colocando essas condições na frente.